Aleluias. No Evangelho de João, capítulo 15, eu quero ler o versículo 16. E eu quero falar sobre um Deus que escolhe. Um Deus que escolhe. Quero meditar com você no tempo que nos resta aqui, sobre esse tema que o Senhor colocou no coração, enquanto o pastor Rogério Barreto ontem ministrava e falava sobre Josué. Todos encontraram? Se possível, colocar no telão para mim aí, seria uma bênção. Aleluias. O texto diz assim, do Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Então, no teu assento, e vamos meditar nesta palavra, o qual eu quero usar como exemplo a vida do profeta Elias e do profeta Eliseu. Porém, antes eu quero mencionar aqui para os irmãos, mediante esse texto que Jesus ele está falando, ele está dizendo aos seus discípulos, ele já está sabendo o que está aproximando, o seu dia, a última ceia, a crucificação. E Jesus ele deixa bem claro, não só para os discípulos, mas para mim e para você, para a igreja do Senhor, dizendo que não foi você, não foi eu, não foi aqueles discípulos que escolheram a Ele, mas foi Ele, foi o Senhor, foi Deus que nos escolheu. Visto que Ele nos escolheu com um propósito. E Ele diz, o propósito é que vocês venham dar fruto. Eu escolhi a vós, eu nomeei vocês a embaixadores, nomeei vocês a sacerdotes, para que venham dar frutos, para que tudo que vocês vierem pedir ao Pai, em meu nome, Ele venha nos conceder. Então, o ponto da mensagem é, Deus escolhe. Ele me escolheu, Ele te escolheu, porém eu preciso esperar o tempo de Deus para entrar em ação. Porque Deus, Ele escolhe com um propósito, Ele nomeia um homem com um propósito para um projeto que Ele quer que este homem venha realizar. Um deles, todos nós sabemos, que é ganhar almas. Não é verdade? Um dos projetos do Senhor é que venhamos ser ganhadores de almas. Que não venhamos ser simplesmente alguns pescadores, mas venhamos ser ganhadores de almas. Venhamos lançar a nossa rede, venhamos estar sempre com as nossas redes limpas, porque nós nunca vamos saber o momento em que o Senhor vai preparar uma pessoa, alguém, ou uma multidão, ou uma família, em que você vai adentrar em uma casa, e ali vai ter uma família, vai ter 5, vai ter 7, vai ter 10 pessoas, em um aniversário, em que você vai estar com a sua rede limpa e preparada para ser usado pelo Senhor, ou usada por Deus, aleluias, preparada, instruída na palavra de Deus, porque é a palavra que você vai usar, é a palavra do Senhor que vai fazer a obra na vida dessas pessoas. Então nós sabemos que algo que o Senhor nos chamou, Ele nos chamou para ser ganhadores de alma, e isso não há tempo, é tempo e fora de tempo, amém? Nós entendemos isso, nós compreendemos isso, que não há tempo para falar simplesmente a palavra. Há tempo e fora de tempo nós temos que pregar a palavra do Senhor Jesus. A qualquer lugar, em qualquer momento, estamos ali com a palavra do Senhor ministrando. E Paulo, ele escreve também, em 1 Coríntios, capítulo 1, e o verso 27,
ele pega e ele diz também assim, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E ele diz de novo, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então veja bem, Deus nos escolheu, e quando Deus escolhe, como a própria palavra do Senhor diz, que ele não faz o quê? Acepção de pessoas. Aleluias! Deus não faz acepção de pessoas. Aquele é mais fortinho, aquele é mais elegante, aquele é mais eloquente, ele estudou mais, ele se formou. Não que estudo não seja importante, mas Deus não olha para um diploma dessa forma. Deus escolhe homens que não são capacitados e capacita eles, fazendo com que aqueles homens sábios ficam loucos e sem sabedoria nenhuma diante daqueles que não são nada. Porque Deus faz assim. Porque a capacitação de Deus é diferente do estudo do homem. Deus, então, ele não fazendo acepção de pessoas, aonde entra eu e você, que ele escolheu o fraco para confundir o forte. O que não é nada para confundir aquele que se acha, aquele humilde, para que Deus venha exaltar, e aquele que se exalta, que o próprio Deus venha o abater. A Bíblia nos fala, você conhece a história em 1 Samuel, dos filhos de Jessé. Eles vão passar diante do profeta Samuel, e passa o primeiro, passa o segundo, passa Samar, passa Abinadab, e o profeta Samuel, por algum momento, ele pega a botija de azeite, ele olha a aparência de Samar, muito bonito, forte, alto, e ele olha e diz, é esse o escolhido, vou eu derramar azeite na cabeça dele, é esse que o Senhor escolheu. E o Senhor bradou e disse, Samuel, Samuel, não é esse o meu escolhido, porque eu não olho o exterior, eu olho o interior, eu olho o que está dentro do homem, e não o que está exterior. Eu não olho a estatura deste homem, Samuel. Eu não estou olhando o porte físico dele. Eu estou olhando os frutos que eles têm dado e que ele vai dar. Aleluia! Então Deus, ele trabalha dentro desse princípio. Ele escolhe, ele capacita para um projeto. Guarda isso no seu coração. Deus, ele já te escolheu. Ele já me escolheu. Somos escolhidos pelo Senhor. Somos selados. Todos que estão aqui, que já aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador, são selados pelo Espírito Santo de Deus. É o selo em que o próprio Espírito Santo, no tocar da trombeta, o Senhor, ele diz que ele conhece os que são seus. Através do selo do Espírito Santo, o fruto do Espírito, a conduta, o testemunho, o andar, o caminhar deste homem. E a Bíblia nos diz em Eclesiastes, Salomão, quando ele escreve no capítulo 3, no verso 1, no verso 2, porque Eclesiastes é escrito por Salomão, ele no final da sua vida. Salomão está já de idade avançada quando ele vai escrever Eclesiastes. Quando ele escreve Provérbio, ele está na meia-idade. Quando ele escreve Cantares de Salomão, ele está na sua juventude. Agora, Eclesiastes, ele diz, há tempo determinado para todas as coisas. Ele diz lá em Eclesiastes que é melhor ir num funeral do que em uma festa. Porque ele sabe, ele cresceu, ele amadureceu. Então ele está no término e ele diz, há tempo para todas as coisas. Nós somos escolhidos com um propósito, para um projeto e para um tempo específico para Deus nos usar. Aleluia!
para um tempo. Deus está preparando um tempo, Deus está preparando um momento. O tempo pode ser amanhã na casa da tua patroa, um tempo, um momento determinado para Deus te usar. Aleluia. Olha para o teu irmão e diz: você tem que estar preparado, porque Deus te escolheu para isso. Deus te escolheu com esse propósito. Ele te nomeou para isso. Ele não te nomeou para ficar simplesmente retendo a unção, segurando a unção. Não, Ele te nomeou, Ele derramou unção sobre a sua vida, para você, no nome dEle, ser um canal de bênção. Aleluia. Então nós olhamos para as Escrituras. Você olha para as Escrituras de Gênesis e Apocalipse, aí nós vamos encontrar o quê? Deus escolhendo Abraão. Foi Deus que escolheu ele, no meio ali de Ur dos Caldeus, no meio de todo um povo. Para você ter a noção, ele estava na região do Iraque. Deus escolhe ele no meio de toda uma nação idólatra. Ele olhou para Abraão e escolheu. Foi Deus que escolheu Isaac. Deus que escolheu Isaac e não escolheu Ismael. Porque Deus tem os seus propósitos. E nós precisamos entender isso. Deus escolheu Jacó e não Esaú. Deus que escolhe. Foi Ele que te escolheu. Deus escolheu José e não os demais irmãos. Não escolheu Rubens, não escolheu Judá, não escolheu Benjamim. Não, Ele escolheu José com um propósito. Ele permite José ser vendido com um propósito. Ele permite José ser levado ao cárcere com um propósito. Então Deus tem os seus propósitos no meio dessa escolha. Deus tem o seu propósito nesse caminhar do deserto. Mas em tudo Ele está observando. Observando. Deus escolheu quem? Isaías. Deus escolheu Moisés para ser o libertador, com um propósito, libertar o povo. Mas tem um tempo. Moisés, ele cresce, ele, durante, segundo os estudiosos, 40 anos ele está ali no Egito, e aí ele vai matar aquele egípcio, em defesa de um hebreu que ali estava. E você sabe a história, que ele então foge, vai para um deserto, e ali ele vai permanecer naquele deserto aproximadamente mais 40 anos. Tem um propósito. Deus o escolheu, mas agora tem um tempo. E Deus leva ele para onde? Para o deserto. Vai tratar com ele, vai ensinar ele, vai moldar ele, como o próprio pastor Rogério ministrou ontem, trabalhando no caráter de Moisés, até que Deus então vê que é chegado o tempo, chegado o momento para ele se apresentar a Moisés em uma sarça. Ele prepara Moisés e agora ele vai enviar Moisés novamente para o Egito. Mas foi 40 anos de espera. Foi 40 anos de preparação. Ele era escolhido, mas ele não basta ser escolhido. Precisamos ser um instrumento no tempo em que Deus ele quer. Sermos um instrumento cortante no tempo em que Deus necessitar. Aleluia. Quantos estão entendendo isso? Aleluia. Você é escolhido e amado do Senhor. Você é a menina dos olhos de Deus. Aleluia. Ele te ama. Ele te cerca com todas as bênçãos. E Ele te nomeou e Ele quer que você entenda que você é mais do que escolhido. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que campeão. Mas você precisa estar preparado e compreender e aceitar o projeto de Deus na tua vida. O projeto é Ele que vai escolher. O projeto é dele. A Bíblia nos fala que Jesus, ele, depois que ele se apresenta lá nos evangelhos, o pai e a mãe vão ao templo, ele tinha 12 anos de idade.
Depois Jesus só vai voltar a mencionar a vida dele depois de 18 anos. Ele vai voltar com 30 anos de idade, ali na beira do Rio Jordão. 18 anos ele ficou ausente. 18 anos ele ficou fora não apareceu, não esteve ali presente. Há um tempo, e que nós precisamos aprender a respeitar esse tempo de Deus. O tempo de Deus. Mas quando esse tempo chegar, eu preciso estar preparado. Eu preciso estar pronto para ser usado. Então a Bíblia nos fala de Elias, um profeta que é levantado no capítulo 17 de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17, Elias surge. O escritor não diz o seu parentesco, diz que ele é um morador de Gileade, um dos moradores de Gileade, o tibisca, Elias. Deus escolheu ele no meio daqueles moradores. Deus achou graça nele, derramou unção sobre ele e disse: é o tempo. E Elias, no verso 2, ele então começa o seu ministério já dizendo palavras a qual o Senhor coloca no seu coração, no seu íntimo, dizendo: olha, você está no reinado de Acabe, e Acabe e Jezabel é pessoas que estão fazendo o que é mal ao meu povo. E Elias, então, ele já faz uma oração dizendo: cuja presença o Deus me encontra, não vai chover, não vai haver orvalho sobre a face da terra, segundo as minhas palavras. Deus, ele sela as palavras de Elias e não chove. E a Bíblia nos fala que lá na Epístola Universal, capítulo 5, e verso 17, verso 18, Tiago, ele menciona dizendo: Elias, com as mesmas paixões como nós, orou a Deus, e não choveu durante 3 anos e meio. Não choveu. Agora a Bíblia nos fala que quando Elias ele fala isso, e não está mais chovendo, o Senhor leva Elias para o Querite, e ali Deus vai sustentar ele através dos corvos, com pão e com carne de manhã e à tarde. Então, o que eu quero que você entenda é que Deus dá uma autoridade para um homem desse, para fazer uma oração ousada dessa. E agora o próprio Deus pega ele e diz: se esconde. O próprio Deus chega para ele e diz: sai de cena, vai para o Quiriate, vai para o ribeiro, fica ali, que eu vou preparar ali o teu alimento. Elias, ele permanece ali, e quando chega um período, o Senhor leva ele a Sarepta, ele vai na casa de uma viúva, ele fica ali, ele opera um milagre na casa dessa mulher, o filho dessa mulher morre também, e ele opera outro milagre, porque o Senhor era com ele. A terra naquele momento estava um fracasso, uma destruição, pobreza, miséria, e tudo estava conturbado ali. Acabe estava procurando Elias, sabia que era ele o causador, o perturbador de Israel. Aí a Bíblia nos diz que o Senhor então se apresenta para Elias e diz, no verso de número, capítulo 18, verso 1, o Senhor então diz para ele: sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Esses dias já eram quase 3 anos. O ministério de Elias durou aproximadamente 20 anos. Esses dias foram 3 anos e meio aproximadamente, sem chover. 3 anos e meio aproximadamente, missionária Meire, que o profeta Elias, depois de dizer que não vai chover, ele fica escondido e guardado por Deus.
Porque Deus tem um tempo certo para você aparecer. Glória a Deus. Deus tem um momento exato para Ele não só honrar este homem que Ele nomeou, esse homem que Ele escolheu, mas para ser glorificado através da vida dele. O Senhor se apresenta a ele e diz para ele: olha, vai, é momento de você sair do anonimato, é momento de você agora, Elias, apresentar-se a Acabe. Aí a Bíblia nos diz que ele vai se apresentar, e ele encontra um homem chamado Obadias, que era mordomo do rei Acabe. E Obadias era uma pessoa cujo texto diz que ele escondia os profetas do Senhor de 50 a 50, e os alimentava com pão e com água. Segundo alguns estudiosos, esse Obadias é o esposo daquela viúva de 2 Reis, capítulo 4. Aquela viúva que tinha 2 filhos e que os cobradores vinham para tomar os filhos dela. Obadias era o esposo daquela mulher, em que se endividou, mas fazendo a obra de Deus, tratando dos profetas. Elias está muito triste, pensando que havia restado só ele. E o Senhor diz: não, eu tenho mais 7.000 que não se dobraram a Jezabel. Deus tem um propósito. Deus, ele escolhe com um propósito. Então a Bíblia nos diz que o grande culto do Carmelo, Elias vai chegar para Acabe e vai dizer para Acabe, irmã Silvia: reúne os profetas de Baal e reúne os 400 profetas de Acera que comem na mesa de Jezabel, que são sustentados por Jezabel, que são alimentados por Jezabel. Reúne os 850 profetas, reúne todo Israel, porque vai haver um culto e nós vamos ver quem é Deus aqui em Israel. Aleluia. Você conhece esse texto? Glória a Deus. 3 anos e meio. Agora se cumpre. O culto começou. E a Bíblia nos diz que o Deus de Israel bradou do alto céu, mandando fogo, consumindo o altar de Elias, lambendo a água que havia sido derramada, e o nome do Senhor foi glorificado naquele dia. A Bíblia nos diz que Elias então matou os 850 profetas de Baal. Só que a Bíblia nos fala que Elias, que estava em um dia sendo exaltado, no dia seguinte, Elias estava sendo um fugitivo. Elias estava tendo que se esconder. Escute isso. Deus, às vezes, Ele permite certas coisas. Ele permite, mas Ele não nos abandona. Aleluia. Ele permite sermos, de um certo ponto, aprovados ou passar por situações, mas para Ele agir. Para Ele mostrar para mim, para você, para este homem, que Ele é Deus e Ele, aquele que chamou, Ele cumpre na vida dele. Ele faz na vida que Ele chamou. A Bíblia nos diz que Elias então foge. E ele estando numa caverna escondido, o Senhor se apresenta a ele, diz para ele sair para fora, diz para ele ungir a Eliseu. Ele chega na casa de Eliseu. Eliseu está arando terra. E a mão do profeta Elias vai sobre ele e põe a capa em Elias. A Bíblia nos fala que Eliseu, então, ele vai deixar a sua família. Mas você não encontra o nome de Eliseu sendo mencionado mais. Só em 2 Reis. Sabe por quê? Porque Deus tem um tempo para Elias, para Eliseu. O Senhor tem um tempo determinado para Eliseu. Ele foi escolhido, mas não era o momento de se apresentar. Quem era profeta era Elias. E a Bíblia nos diz que chegou um grande momento em que todos sabiam que o profeta Elias iria ser tomado pelo seu Senhor. E lá em 2 Reis, capítulo 2, a Bíblia nos diz que
Eliseu e Elias andavam juntos. Mas você não vê Eliseu sendo mencionado. Mas a Bíblia nos fala que Eliseu servia a Elias. Era servo de Elias. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que para o plano de Deus se cumprir na minha vida, eu primeiro tenho que aprender a servir. Primeira coisa, eu preciso entender que eu fui escolhido, fui chamado, mas eu não posso passar na frente daquele que já está lá. Glória a Deus. Hoje em dia, o que mais se vê são pessoas que não gostam de esperar. Eliseu era rico, de família rica, família que tinha sobrenome. Mas Eliseu, ele não chegou dizendo, agora eu já estou na frente. Não, havia, irmãos, a escola dos obreiros, a escola dos discípulos. Havia ali um seminário, tanto em Betel, tanto em Jericó, como lá na região do Jordão, havia esse grupo de homens que estudavam a palavra. Porém, Eliseu foi escolhido para deitar água nas mãos de Elias, para servir a Elias. Ele não falava nada, Deus não usava Eliseu, Deus usava Elias. Olha para o teu irmão e diz, Deus usava Elias. Até então Deus não falava com Eliseu, Deus falava com Elias. E a Bíblia nos diz no capítulo 2, que todos sabiam que Elias ia ser tomado. E aquelas pessoas, aqueles discípulos, diziam para Eliseu, olha, você sabe, né, que o seu Senhor vai ser tomado, eu quero saber o que vai ser de você. Eu quero saber o que vai acontecer com você, porque você está andando com ele e você não veio para a escola dos discípulos. Você não está participando do seminário, você não está estudando. Então, quando Elias fosse tomado pelo Senhor, coitado de você. Você vai ter que voltar e arar a terra. Você vai ter que voltar para a casa do teu pai. Mas, porém, Deus escolheu. Aleluia. Deus nomeou. Quando Deus escolhe, está escolhido. Glória a Deus. Quando Deus chama, Deus capacita. O que eu tenho que aprender é esperar o tempo. Esperar o momento. E a Bíblia nos diz no capítulo 2 de 2 Reis. Você pode acompanhar comigo. No verso de número 2. Agora menciona Eliseu. Agora vai mencionar Eliseu. E disse Elias a Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor, vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram para Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da sua cabeça. E ele diz, também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Há pessoas que não entendem, há pessoas que não compreendem o tempo de Deus, o momento de Deus. Deus escolhe, mas tem uma missão a cumprir. E a missão e o projeto é Deus que vai te mostrar no momento certo. Glória a Deus. Deus vai revelar os seus planos no momento certo na tua vida. Enquanto todos os filhos dos profetas que achavam, é o meu lugar, é o meu momento, é aquela história, né? Filho de pastor, pastor é. Filho de peixe, peixinho é. Negativo. Não tem essa história. É quem Deus escolhe. É quem Deus coloca. É quem Deus, ele escolhe no meio de muitos e pega e fala, é você que vai ser o sucessor. É você que foi, Josué, você vai ser o sucessor de Moisés. Foi Deus que escolheu. Não foi Moisés que escolheu. Não foi Moisés que chegou e disse, eu vou escolher Josué. Não. Não tem esse negócio de parentesco. Foi Deus que chegou e disse, Moisés, unge Josué, porque é ele que vai ser o seu sucessor. Quando Deus queria escolher Arão, ele mandou escolher 12 líderes das tribos.
12, e ele disse: a vara de amendoeiro que florescer, esse é o meu escolhido. Olha para o teu irmão, adivinha qual que floresceu? A de Arão, irmão de Moisés. Aí chega aqueles que dizem: é panela. Hã? Deus que escolhe. Glória a Deus. Irmão, não adianta colocar alguém em que, se não for a vontade de Deus, não vai permanecer. E você sabe disso. Se coloca alguém à frente, se não é plano de Deus, Deus tira. Não adianta forçar. Se não é do Senhor, é pouco tempo. A pessoa não aguenta, porque quem é escolhido para uma missão específica, ele tem uma unção específica da parte de Deus para sustentar aquela situação, para manter-se de pé diante daquela situação. A unção é diferente. Elias tinha uma unção diferente. A unção de João Batista era a mesma unção que estava sobre Elias, porque a unção é de Deus. E ele dá para quem ele quer. Aleluia. É por isso que no final do livro de Malaquias diz: a mesma unção, o Elias vai voltar. Não é o Elias. É a unção de Elias que estava sobre João Batista. Por isso que João Batista falava na mesma proporção, do mesmo jeito, temível, estava ali falando. E a Bíblia nos fala que Elias está sendo para ser tomado pelo Senhor, e ele então diz várias vezes para Eliseu: Eliseu, olha, você fica aqui. Eliseu diz: não, eu não te deixarei. E então Elias diz: o que você quer que eu faça por você? Olha para o teu irmão e diz: está chegando o tempo. Chega o tempo. É só esperar. É só esperar. É só não deixar. É só não sair. É só não fugir. É só não querer fazer por conta própria. Lembra de Davi? Olha o que o Espírito Santo me lembra. Lembra de Davi? Quem era rei? Saul. Davi estava ali querendo reinar? Não. O Senhor não escolheu ele? Escolheu. O Senhor não ungiu ele? Ungiu. Samuel não foi lá e derramou o azeite sobre ele? Derramou. Ele não foi cheio do Espírito de Deus? Foi. Mas quem era rei? Saul. Porque ele tinha que esperar o tempo. Porque Deus colocou, Deus tira. Se Deus permite, Deus também vai preparar o momento de introduzir você diante do trono. É assim que Deus faz. Deus tem um momento certo. E a Bíblia nos diz que então Elias faz o pedido, Eliseu faz o pedido a Elias dizendo: eu quero porção dobrada. Olha para o teu irmão e diz: você tem que ser ousado. Para de pedir pequeno, você tem que ser ousado. Você está diante do Senhor, soberano. Você tem que ser ousado, você tem que ser: Senhor, eu quero ter unção, eu quero pagar o preço, eu quero buscar, mas em tudo que o teu nome venha a ser glorificado na minha vida. Mas você tem que pagar o preço. Você olha para a vida de Elias, deserto, alimentado por corvo, fugitivo, cabeça prêmio, mas ele tinha a presença de Deus. Aleluia. Eliseu pede porção dobrada. Irmão, isso é sério. Porção dobrada é prova dobrada. Não é só bênção dobrada, é prova dobrada. É exército mais forte e mais poderoso. Aleluia. Às vezes a pessoa pensa: eu quero porção dobrada. Então você prepara, porque vai vir problema dobrado. Porque porção dobrada é para resolver problema grande. Então Eliseu, ele olha e Elias diz: se você me vê subindo, você recebe. Se você não me vê subindo, pau, você só é escolhido. E ele olha e vê o profeta, a carruagem sendo levada, a capa de Eliseu desce, cai de Elias, cai em terra, e Eliseu pega e ele recebe a porção dobrada. O ministério de Eliseu, ele é mais bem sucedido, ele opera mais milagres do que Elias. A Bíblia diz que o último milagre de Eliseu, ele já morto,
num cemitério, quando estavam indo enterrar um homem, um soldado, e quando veio um exército, eles pegaram aquele defunto e jogaram ele na cova, e era a cova de Eliseu. Ele bateu nos ossos de Eliseu, levantou e saiu correndo, porque Deus é Deus que faz milagre. Deus é Deus fiel, irmão. Ele bateu nos ossos, tocou, levantou e disse: eu não quero morrer de novo. E saiu correndo, porque se vinha um exército. Glória a Deus. Porção dobrada Aleluia. é para fazer coisas maiores. Vamos colocar de pé. Porção dobrada é para fazer obras maiores. Porção dobrada é para fazermos coisas maiores. Se queremos porção dobrada, se cremos em um novo tempo, nós temos que ser mais ousados. Nós temos que buscar mais. Nós temos que liberar palavras no nome do Senhor, Aleluia. para que venha a haver o impacto, para que os ossos secos venham se juntar um ao outro e venha ter vida. Temos que sermos impactadores de almas. Temos que impactar vidas. Nós não podemos ficar satisfeitos. Imagine se Eliseu chegasse e dissesse: sabe o que? Eu vou ficar aqui em Betel, Elias. Ele disse: não, eu vou contigo até o fim. Sabe por quê? Porque o tempo, irmão, ele vai mostrar quem nós somos. Aleluia. O tempo, a pessoa se não gosta